Bom, pessoal, são 20 horas, vamos começar o nosso estudo. Sejam todos muito bem-vindos, né, a mais uma reunião virtual aqui da Casa de Paulo de Tarso. Hoje nós temos pessoas novas conosco, que eu espero que gostem, que fiquem, que se sintam acolhidas, aconchegadas, né? E eu peço a vocês, os mais antigos, que também mantenham esse aconchego. Alguém que deixou o zoom do celular me lembrou que eu tenho que botar o meu aqui no modo avião. Depois eu corto isso na edição. E a gente vai ler uma página do livro da Joana de Ângeles, Vida Feliz, e depois fazer a prece. E hoje o responsável pelo estudo sou eu, então já emendo a prece com o estudo, tá bom? A cobiça dos bens alheios é um mal que se generaliza. Lentamente as pessoas se apresentam insatisfeitas, cobiçando os pertences que não possuem e de que não têm real necessidade. Se cada um bastasse com os recursos de que dispõe, a vida se tornaria mais rica de beleza e de experiências. Há uma falsa proposta de felicidade, muito propalada nesses dias, que chamaremos de posse mesmista. Todo mundo deseja as mesmas coisas que o próximo possui, e a imitação das fantasias e quimeras produzidas pela imaginação passou a ser meta a alcançar-se. Quem não consegue o mesmismo considera-se rejeitado, infeliz. Não cobices nada de ninguém. Realiza-te em ti mesmo e frui de paz. Eita! Essa ela pegou no calcanhar, não foi, gente? De vez em quando a gente fica desejando tanta posição do outro, né? E acaba esquecendo de que a nossa é exatamente o ponto de trabalho, é o ponto que a gente precisa. Bom, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, queridos amigos da espiritualidade, nós iniciamos mais uma reunião virtual da nossa Casa de Paulo de Tarso e rogamos amparo aos benfeitores que nos acolham, que nos envolvam, que enviem para nós vibrações amorosas de paz, de harmonia. Tenhamos então a oportunidade do estudo, o enriquecimento de nós mesmos com o conhecimento da mensagem de amor, de paz, e o Consolador se faça presente entre nós, em nós, pela certeza que temos da imortalidade e dos cuidados que a espiritualidade amiga, que Jesus tem conosco. Ampara-nos, Mestre, e nos ajude a crescer. E em Teu nome, Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, nós iniciamos a nossa reunião da noite de hoje. Bom, vamos então ao estudo. Hoje a gente foi buscar, por inspiração do Café com o Evangelho da Silvia, um capítulo do Vinha de Luz, do Emmanuel, que trata de uma questão que é interessante, principalmente para nós termos uma ótica dos dias de hoje. Porque, assim, muita gente diz assim, servir com Jesus é tão difícil, é tão complicado, né, estar com o Mestre, trabalhar com Ele, fazer com que as tarefas sejam cumpridas a contento, mas é exatamente isto que nós somos chamados a fazer, né? É exatamente o servir com Jesus que nós vemos. E os relatos do cristianismo primitivo também não são dos mais consoladores, né? Os cristãos queimados lá em Roma, lançados às feras, usados como postes vivos lá nos circos. E a gente começa a pensar assim, nossa, mas servir com Jesus é tão difícil. Como as sombras pressionam. E no tempo do Mestre era muito mais sombrio do que agora. Lembremos, não é, gente? Nós agora, no século XXI, estamos terminando esse período de mais de 2000 anos de transição de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Logo mais adiante ali, mais um século ou dois, vamos colocar assim com bastante otimismo, a Terra já vai ser um mundo de regeneração plena. Nós já teremos superado as dificuldades que nós vemos hoje, já teremos superado as imperfeições que nós vemos hoje. Mas na época do Mestre, era a prevalência das provas e expiações. O planeta era muito mais atrasado do que ele está hoje. Então era tudo muito mais complicado, tudo muito mais difícil. E qualquer um que resolvesse acender uma luzinha, qualquer um que trouxesse uma mensagem diferente daquela que predominava, do poderio, da violência, da prevalência do dinheiro sobre as pessoas, acabava sendo perseguido. E foi o que aconteceu com Jesus. Jesus foi sacrificado. E muitas pessoas ficam imaginando assim, nossa, né, qualquer criatura que tente ser inovadora vai atrair a hostilidade. E muitas vezes as pessoas, até de forma equivocada, falam isso no Espiritismo. Dizem que se nós começamos a trabalhar no bem, nós temos que estar preparados, porque as forças das trevas vão nos atacar. Mas uai, gente, o que os guias estão fazendo? Estão tirando férias em Acapulco?
Porque é exatamente no trabalho do bem que nós vamos encontrar com os nossos guias. É exatamente quando nós deixamos a preguiça, saímos desse acomodismo que nós estamos e tentamos colocar mãos à obra para fazer o bem, que nós vamos estar lá em contato com Jesus, com os benfeitores espirituais, com aqueles que estão nas fileiras dele. Então é errado dizer que quando a gente começa a fazer o bem sofre ataque das trevas, embora seja uma consequência das nossas imperfeições, passar pelo ataque das trevas que não acreditam na nossa transformação. E foi o que aconteceu na época do Mestre. Então eles começaram a perseguir Jesus e os seus seguidores. E aí nós sofremos esses ataques até hoje. Lá na época do Mestre não bastava eliminar Jesus. O farisaísmo e a política romana tinham a intenção de silenciar todos os contraditores. Todos aqueles que quisessem, de alguma forma, falar ou pregar de forma diferente, uma cultura diferente, um modus operandi diferente. E aí, lógico, o cristianismo, a mensagem do evangelho, toda de paz, de tolerância, de entendimento, de acolhimento, ela, e de respeito principalmente, porque ontem foi interessante, num programa a gente ouviu essa questão, né? Tolerância às vezes é pouco. O que as pessoas precisam é respeitar umas às outras, o que é realmente do jeito que elas são. E não aquela coisa do eu aguento, eu tolero, como muita gente diz que faz. Bom, voltando aqui então para a questão de Jesus, Emmanuel traz nesse capítulo 61 do Vinha de Luz, que a Silvia me presenteou com a oportunidade de trabalhar com ele, uma mensagem interessante. Ele vai relatar um instante daquele momento mais agudo, daquele momento mais grave de perseguição ao mestre. Jesus foi preso, Jesus estava em julgamento, Jesus seria condenado à crucificação. E aí os fariseus, e aí aquelas criaturas equivocadas, aqueles que tinham o mando, aqueles que tinham a dominação religiosa do seu tempo, tramaram também matar os seguidores do mestre. E Emmanuel começa para a gente dizendo assim: e os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. Isso está no capítulo de João, né, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 10. E aí eu fiquei pensando assim, mas gente, por que Emmanuel escolheu Lázaro? Porque é uma figura do Evangelho das menos expressivas. Ele aparece intensamente naquele instante da ressurreição lá em Betânia, mas ele não é nenhum divulgador, nenhum seguidor, nenhum propagador. E aí a gente pensa assim, mas por que isso? É um personagem interessante. Porque apesar de não ser alguém que estivesse ao lado do mestre na divulgação da Boa Nova, ele era alguém que representava o trabalho do mestre, representava a qualidade do trabalho de Jesus. E aí exatamente por isso, ele ameaçava os sacerdotes todos os dias, não precisava falar nada, não precisava abrir a boca. O simples fato de Lázaro existir colocava na mente, assombrava os detratores da mensagem de Jesus com a existência do mestre, porque Lázaro tinha sido curado, Lázaro tinha sido trazido de volta à vida, na suposição dos judeus daquele tempo, que conheciam tão pouco dessa situação de vida, de morte, de letargia, de morte aparente, e aí qualquer um que não respirasse do jeito que eles estavam acostumados, qualquer um que eles não conseguissem ouvir o coração bater, estava morto, tinha que ser enterrado. E Lázaro era exatamente esse personagem. Emmanuel não disse que eles tramaram naquele momento matar a João e a Pedro, embora depois eles ameaçassem os dois discípulos alçados à condição de apóstolos. Não pensaram em matar Maria de Nazaré, por quem Jesus resolveu se fazer materialmente entre nós. Eles escolheram matar a Lázaro. Mas por quê? E aí a gente pensa bem, o farisaísmo é fraco, o farisaísmo é covarde, daquele tempo e dos tempos de agora. Nós vamos ver isso no dizer de Emmanuel. E aí Lázaro é o alvo perfeito para eles, porque Lázaro representa todos nós, aqueles recém-recuperados, os recém-saídos da tumba de nós mesmos, né, dos nossos vícios, das nossas mazelas, ainda muito frágil, ainda muito fraco, como nós, ainda em reconstrução, como nós. E aí nesse contexto Emmanuel vem falar para a gente, olha só que interessante. Interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Então, ali ainda no furor da batalha de tentar crucificar Jesus e apagar a sua mensagem. Eles queriam apagar a existência de Jesus, apagar a mensagem de Jesus da terra naquele instante, como se fosse um passe de mágica. E aí ele vem dizendo assim, intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera. Sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz da vida. Era, por isso, uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do médico divino. Constituiria em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo. Destoava dos conterrâneos,
tornara-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. E é exatamente aí, os frágeis, aqueles que estão começando a se erguer, aqueles de nós que às vezes percebemos a nossa vida equivocada, coisas que nos causaram sofrimentos, que buscamos alento, que buscamos ajuda num centro espírita, numa igreja católica, numa igreja protestante ou num templo budista e encontramos diretrizes de paz, diretrizes de amor, porque nós não precisamos ter o rótulo de cristianismo, o rótulo de seguidores de Jesus. Basta-nos ter a vivência, ter a experiência do Mestre. E é exatamente nessa questão da experiência, da vivência do Mestre, que nós vamos encontrar essa ideia. Frágeis, fracos, nos sentimos revigorados, reconfortados. Puxa, como aquele centro me ajudou. Puxa, como aquela igreja foi boa para mim. Nossa, como as meditações lá no templo budista me ergueram. Mas nós não damos um salto na evolução. Nós não fazemos aquela mudança brusca da nossa situação de vida. E aí, lógico, sofremos os ataques daqueles que estavam igualzinho a gente, que compartilhavam conosco. Não acontece assim? Quando alguém resolve reconhecer que o consumo de álcool em nada acrescenta valor às nossas vidas e resolve parar de beber. Como os colegas de copo começam. Ah, mas você virou beato. Ah, mas você deixou de ser uma pessoa legal. E agora você está muito chato. Não ficam assim, assediando, querendo levar de volta para o reduto, como se costumava dizer no passado? E então a gente começa a perceber o seguinte, eles atacavam os mais frágeis. Os fariseus daquele tempo e os fariseus de hoje continuam mirando nos mais frágeis, nos Lázaros. Porque era muito difícil naquele instante, mesmo que Pedro tenha se acovardado e negado Jesus, atacar direto a Pedro. Porque ele teria um monte de pessoas que sabiam do trabalho dele, sabiam que ele estava junto do Mestre e o defenderiam. Mas Lázaro era alguém que saiu da sepultura. Lázaro era alguém que eles julgavam morto. Lázaro não era nem alguém que acompanhava Jesus. Então ele podia ser morto. Então tramaram contra a vida de Lázaro num simbolismo, na ideia de que, apagando a imagem de alguém que foi beneficiado pelo Cristo, apagando a presença de uma mensagem viva do Evangelho, se apagaria o Evangelho. Hoje em dia nós vemos isso. Qualquer um que queira acender um pouquinho de luz é atacado pelas trevas. Mas a gente não tem que ficar preocupado em ficar se debatendo, se digladiando com as trevas. Saiamos a semear luz, é muito mais vantajoso. Se a gente focar nas sombras, a gente vai acabar encontrando as sombras dentro de nós mesmos, porque elas ainda existem. Num outro livro, Emmanuel fala que nós temos milênios de sombras acumuladas. Está lá no Fonte Viva, capítulo 25. E aí a gente começa a perceber o seguinte, então o melhor é eu focar na luz. É eu focar nas sementinhas de luz que Jesus já me deu, já me permitiu semear. Então, se eu fui chamado para evangelização, eu vou ser um baita evangelizador. Se eu fui chamado para colaborar no passe, ótimo, eu vou dar passe com o maior sentimento. Se eu fui chamado para colaborar com cestas básicas, eu vou ajudar. Ou então, em aquelas situações de outras casas em que tem distribuição de marmitas para o pessoal em condição de rua, nós vamos colaborar onde nós formos chamados, com a quantidade de semente, com as gotinhas que nós já pudermos levar à contribuição. E isso, de certa forma, incomoda os nossos antigos parceiros. Mas não porque nós sejamos muito bons, mas porque nós passamos a representar para esses antigos parceiros, para os fariseus de antes e de agora, uma ameaça. Puxa vida, mas se aquela pessoa, ao travar contato com aquela doutrina, se transformou, eu não me transformar, pensam os fariseus. É vergonhoso, é assintoso. Ou então, eu é que estou certo, ele que mudou de vida, que ficou fanático, que ficou fanática, está errado. Eu tenho que atacá-lo para que a nossa sociedade não se sinta ameaçada. Muitos dos fariseus de hoje se arvoram em defensores do cristianismo, em defensores da mensagem de Jesus. Se colocam como muito religiosos e não tem nada, nem da mensagem, nem da prática do Cristo nas suas ações. E a gente começa a perceber isso, né? São criaturas mortas por dentro. E aí vem o simbolismo de Lázaro de novo, né? Ele era alguém que esteve na sepultura. Ele é alguém que estava nas trevas e que Jesus chamou de volta à luz. E aí é muito interessante, como a gente falou hoje de manhã até no outro evento, né? A gente observar aquele instante da chamada ressurreição de Lázaro, né? Primeiro já vamos identificar que Allan Kardec estuda e percebe, Lázaro não estava do ponto de vista biológico morto. O corpo não estava morto. Por isso o espírito pôde voltar a agir sobre ele. Era um estado de letargia, de morte aparente, que hoje os recursos da medicina têm melhores condições de detectar, que não tinham os judeus daquela época. Alguém que parasse de respirar, alguém que não se ouvisse o coração, tinha que ser sepultado antes do pôr do sol, porque era o costume daquela época. Então muita gente viva
era colocado nas sepulturas e depois estava ali atado e acabava desencarnando mesmo por inanição, por sede ou por algum tipo de situação que não teve o socorro necessário. Mas Lázaro estava nessa condição. E aí Jesus vai a Betânia, onde vivia Lázaro com as suas irmãs Maria e Marta, as mesmas duas que estão lá naquela situação em que Maria ficou ouvindo Jesus e Marta atavalhada lá querendo arrumar a casa. Ela disse, mestre, manda que a minha irmã me ajude. Ele disse, Marta, Maria escolheu a boa parte. Não era apologia à preguiça, mas era aquela questão da contraposição dos valores materiais e dos valores espirituais. E elas eram irmãs de Lázaro. E Lázaro, de repente, deve ter tido alguma síncope, algum problema, e foi considerado morto e sepultado. E quando Jesus vai ao encontro, as irmãs vão ao encontro dele à entrada da cidade, chorando, dizem, Senhor, se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido. E é interessante que os evangelistas falam conosco assim, Jesus demonstra empatia com o sofrimento alheio. Porque de vez em quando nós espíritas também não somos muito empáticos, né? Alguém vem falar da desencarnação de um ente querido e diz, não se preocupa não, ninguém morre. Daqui a pouco você desencarna também e vai encontrar com ele lá. Isso é terrorismo, tá vendo? Mas, né, Jesus chora com Maria e com Marta. Externa um sentimento de pesar, mesmo sabendo que ele, Jesus, tinha o poder para trazer Lázaro de volta. Mas naquele momento, ele compartilha a tristeza e a emoção dos irmãos que estavam à volta dele. E vai então ao sepulcro, manda abrir o sepulcro e diz a Lázaro para sair. E Lázaro sai, atado ainda, envolvido em ataduras, que era como eles inumavam os corpos na época de Jesus, em tecidos, sai mais ou menos como uma minhoca, né? Rastejando, e aí Jesus diz assim, desatai-o e deixai-o ir. Jesus não prendeu Lázaro a si após a cura. Porque muitas vezes nós imaginamos assim, eu tenho que ficar sempre do lado daquele médium que me dá o passe que eu melhoro. Não, eu tenho que estar sempre naquela reunião mediúnica que os guias vão cuidar de mim. Isso é agir como aquelas falenas que ficam girando em volta da luz, mas não conseguem construir nada. Então Jesus manda que Lázaro volte ao mundo. Que Lázaro seja um exemplo vivo do trabalho do Mestre. E as criaturas que estavam mortas por dentro, os fariseus, as criaturas que ainda se locupletavam nos seus vícios, nas suas mazelas, nos seus equívocos, como elas ficaram contrariadas com isso. Então, matar a Lázaro era tentar apagar essa assombração que ficava ali de alguma maneira atormentando-os, fazendo-os lembrar que alguém melhorou e eles não melhoraram. Que alguém tinha superado os vícios e eles não superavam. Que alguém tinha deixado de ser egoísta, orgulhoso e eles não deixavam. Então causava muita fúria aos fariseus ter esses exemplos, ter essas situações ali em torno do Mestre. E Emmanuel então começa a mostrar, a chamar a nossa atenção a respeito desse comportamento farisaico. Porque alguns hoje se dizem, existe o farisaísmo moderno, existe farisaísmo com o risco de nós encontrarmos muitos fariseus até nas fileiras do espiritismo. Não sejamos iludidos. O que caracteriza a nossa verdadeira transformação é aquilo que Kardec coloca lá no Evangelho, né? A nossa transformação moral e os esforços que nós façamos para domar as nossas más tendências. Do contrário, a gente acaba sempre sendo causador de sofrimentos, como acontece com os fariseus, que se acham muito bons, que se acham melhores, e nós encontramos isso. De vez em quando aparece aquelas figurinhas assim, não faz como eu faço, não é bom. Não atendeu o que eu determinei da maneira como eu interpretei o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, está errado. E aí a gente começa a entender o seguinte, essas pessoas desconhecem Jesus. Há uma passagem no Evangelho de Marcos, que a gente não conseguiu usar de manhã, mas que vai dar tempo de usar aqui agora, que ela é muito interessante, porque os discípulos chegam e falam assim, mestre, nós encontramos um homem que falava com os espíritos infelizes, que curava em teu nome, e nós proibimos, porque ele não anda conosco. Sempre cai um fone, porque ele não faz parte do nosso grupo. E aí Jesus, olha só que coisa interessante, diz, não façais isso. Porque aquele que não é contra nós é por nós. Mostrando que nós podemos ter a luz sendo semeada nas mais variadas fileiras. Nós temos missionários católicos, missionários protestantes, missionários espíritas, missionários budistas e disseminadores de uma palavra de paz e de amor até entre os que se dizem ateus. Porque eles podem até ostentar um rótulo de ateus por decepção aos seguidores dos que dizem seguir a Deus. Mas eles têm uma prática muito mais ética, muito mais equilibrada do que muitos religiosos que estão aí a desfiar as suas orações, a cansar as portas do céu de tanto que oram e não se modificam e não se transformam. Então essa é uma questão importante. Os renovados incomodam e é isso que Emmanuel vem dizer para nós. Olha só, o farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo dos dias que passam. Apenas a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, para os fariseus, o Mestre deve continuar crucificado e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte.
Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. E é exatamente o que a gente observa aí. Quando nós vemos uma criatura que vence barreiras, que supera preconceitos, que aglutina em torno de si o bem, ela começa a ser alvo do ataque daqueles que estão acomodados no mal, acomodados nas suas posições de poder, de mando, ou querem chegar lá por um meio escuso. Então a gente começa a perceber essas criaturas, de certa maneira, tentando minar, tentando dificultar a tarefa. Mas olha só que interessante. Se a gente parasse aqui a análise do texto do Emmanuel, a gente diz assim, puxa vida, Emmanuel está fazendo apologia ao sofrimento. Emmanuel está dizendo que qualquer um que se ligue a Jesus está condenado a sofrer. Já tem sentença de morte assinada. E não é nada disso, gente. Como eu falei bem de manhã, a gente pode pensar assim, Emmanuel precisa ser estudado em profundidade. Se a gente for estudar Emmanuel na superfície, a gente corre o risco de cometer desatinos. Mas a mensagem, um texto desse aqui, de poucas linhas, ele é capaz de proporcionar a nós um seminário inteiro de várias horas de estudos. Porque se a gente não aprofunda, se a gente não entende, e pensemos bem, se nós parássemos nesse ponto da mensagem do Emmanuel, nós iríamos contra a ideia de que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Afinal de contas, como é que nós vamos consolar alguém dizendo assim, é assim mesmo, a gente tem que sofrer, senão não evolui. Não é verdade. A gente não tem que sofrer se não evolui. A gente só sofre porque não é evoluído o suficiente. Então a proposta é trabalhar mais, apesar do sofrimento que venha, porque o sofrimento que venha é consequência, é decorrente das nossas imperfeições. Vencidas as imperfeições, diminui o sofrimento. Alguém que está atravessando transtornos mediúnicos, alguém que está atravessando uma enfermidade aguda, se chegar numa casa espírita assim, olha, aguenta, é assim mesmo. Todo médium que resolve trabalhar em reunião mediúnica vai ser assediado por obsessores. E os guias, eu já falei isso no começo do estudo, foram tirar férias em algum paraíso, né, aquático? Aí não, eles estão ali trabalhando junto com a gente. Então não caiamos nessa conversa fiada de que o Espiritismo propõe o sofrimento para nós. Não. E nem de que nós hoje, novos Lázaros, novos redivivos, porque nós estamos sim saindo das nossas tumbas antigas de vícios, de comportamentos equivocados, de milênios, não só dessa existência, e alguns reconhecendo que nessa existência precisamos melhorar já é uma grande vantagem. Nós não vamos imaginar que a gente tem que estar assim, então é assim mesmo, deixa eu botar a cabeça aqui para o carrasco descer o machado. Nada disso, não é essa a proposta. Servir com Jesus não é sofrer. Ao contrário, é entender que é um processo de ressurgimento, e ressurgir dói. Imagina Lázaro saindo lá do sepulcro, todo enrolado em tecidos, o esforço que ele não deve ter feito. É a mesma coisa que nós temos que pensar do ponto de vista espiritual. Nós estamos enovelados ainda pelos nossos erros, pelos nossos vícios, pelo nosso comportamento equivocado do passado. Então é fazer um esforço para romper esses tecidos, romper essas amarras. Isso dói. Mas não que seja necessário, é consequência de ainda não sermos bons o bastante. Quando nós formos bons o bastante, isso não vai nos atingir. Mesmo que a má vontade dos fariseus de ontem e de hoje tente nos atacar. E aí as criaturas começam a achar assim, não, a gente precisa se superar, a gente precisa se vencer. E é o que Emmanuel vai propor. Ele continua o estudo nos apontando um caminho diferente dessa apologia ao sofrimento. Ao contrário, Emmanuel vai nos trazer uma sugestão de resistência ao sofrimento e trabalho, independente do sofrimento, apesar do sofrimento. Olha só, há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime, da indiferença. Então essa tomada de consciência, aquilo que muitas vezes a gente vê personagens do Evangelho atravessando, né, o chorar amargamente. Criaturas que se reconhecem fracas, criaturas que se reconhecem frágeis e choram de culpa, choram de perceber o quanto elas ainda são inferiores e estão sofrendo por causa delas mesmas. Porque nós estamos sofrendo por causa da nossa imprudência, por causa do nosso mergulho aí no vício, no ódio, no orgulho, na vaidade, que espalham sofrimento em volta de nós e, lógico, que isso acaba voltando para nós. E olha que coisa interessante, né? Olha que coisa inteligente de Emmanuel. Nós nos sentimos ressurgir, reviver. O contato com a doutrina tem que ser assim. Isso é o Consolador. Olha que interessante. Esse é o verdadeiro Consolador. Aquela sensação de que assim, não, eu estou atravessando um momento muito difícil, mas se eu começar a estudar aqui, eu vou entender. E aí, se eu entendo, eu tenho menos medo. Se eu tenho menos medo, eu sofro menos. Diminuir o sofrimento. Eu aprendi a me consolar. Nossa, mas existe dor e sofrimento à minha volta. Sim, mas existe uma campanha do quilo aqui, existe uma tentativa de educar criaturas acolá. Eu posso contribuir e eu vou me sentir bem com isso.
Só quem pratica o bem sabe o bem que o bem nos faz, gente. Isso é importante para a gente poder realizar, para a gente poder entender, reagir, agir contra as nossas imperfeições. Não é a gente ficar assim, ai, como eu sou imperfeito, ai, como eu sou atrasado, ai, como o espírito em prova, eu preciso sofrer, e aí ficar se dando chicotada que nem fazia na Idade Média. Nada disso. A proposta é assim, está errado, cometeu um erro, não tem aquele dizer, né, oriental assim, caíste 7 vezes, levanta-te 8 vezes. Ou seja, para nós ficarmos sempre em pé, a resistência à queda, a resistência à infelicidade, é isso que nos é proposto. E aí o benfeitor vem nos dizer o seguinte, para esses que ressurgiram, vão sofrer ataques, vão tentar negar, até porque assim, não tem aquele filme de comédia assim, o meu passado me condena? O nosso passado nos condena, e os fariseus vão aproveitar disso. Então, por exemplo, imagina que há uma década atrás eu falei uma bobagem muito grande, isso ficou gravado. E aí hoje eu trago aqui a mensagem de amor, de transformação, de renovação. Vai aparecer um fariseu assim, não acredita no Maurício não. Olha, ele falava assim, tá aqui um vídeo, tá aqui uma foto dele lá naquele bar de cara cheia. E aí as pessoas tentam envenenar a nossa credibilidade. É esse o primeiro ataque do farisaísmo que Emmanuel fala que acontece. E olha só que interessante. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera o nosso ressurgir, a condição de redivivos, a demonstrarem a grandeza do Mestre. Instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana, tenta anular-lhes a ação em todos os setores da experiência. E isso aqui é uma questão interessante, é o envenenar o poço, né? Uma falácia lógica em que eles pegam as nossas falhas, em que eles recordam as nossas falhas e mesmo que nós estejamos tentando superá-las, a gente acaba tendo essas falhas esfregadas na nossa cara. A família, então, adora fazer isso com a gente, né? Nossa, tá lá naquele centro espírita e olha, levantou a voz para mim. Só que a gente não consegue melhorar de uma hora para outra. É aos poucos. Depois de milênios de sombras, vem um esforço danado para acender a nossa lamparinazinha aqui e começar a fazer luz. Colocar uma luzinha aqui na nossa cabeça, igual o lampadinha lá do professor Pardal e tentar fazer um pouco de luz em volta da gente. Essa é uma proposta interessante. Essa falácia do envenenamento do poço é para gerar descredibilidade, para acabar com a nossa autoridade de mostrar. E uma vez eu vi uma coisa muito interessante. Nós estávamos, e talvez acho que Vinícius e o pessoal da nossa reunião mediúnica deve lembrar, nós estávamos numa reunião mediúnica. E aí uma entidade muito embrutecida, muito enraivecida, ex-sacerdote também, virava e a gente tentando conversar, tentando dominar, e aí de repente essa criatura diz, mas você está tentando fazer o quê? Você é igual, faz também. E aí aquela história de respirar fundo, né, e pensar assim, o que eu vou responder? Eu vou negar? Não posso negar. Meu irmão, mas veja os nossos atos dos últimos anos. Foi a única coisa que eu pude responder. Eu vou negar o meu passado sombrio? Eu vou negar que de vez em quando ainda aparecem aquelas batinas espirituais todas manchadinhas de sangue? Não. Só que a gente tem que começar a transformar isso a partir da luz que já começa a surgir em nós. E não nos deixarmos negar. Não nos deixarmos apagar. E tem uma coisa muito forte. Emmanuel nos dá a chave para resistir a esses ataques. Ele nos garante que nós vamos conseguir superar. Olha só. Somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Então, para a gente poder realmente suportar isso, é necessário a vinculação com a proposta do Mestre, que ela não seja só uma casca. Eu sou cristão, eu sou espírita, eu frequento o centro 3 vezes por semana, eu tomo passe toda vez que eu vou à reunião, eu vou à igreja tantas vezes por semana, eu comungo, eu faço uso da hóstia, ou eu participo do culto na minha igreja evangélica, eu sou cristão. Mas o primeiro abalo que a vida traz, a primeira dificuldade, a desencarnação de um ente querido pela Covid ou uma outra situação, uma privação material, e a criatura desmorona. Por quê? Porque elas entraram para uma doutrina, mas a doutrina não entrou nelas. Os conceitos de Jesus, eles não se associaram a Jesus. Eles não se uniram ao amor de Jesus. E o amor de Jesus é trabalho, gente. O amor de Jesus não é contemplação. O amor de Jesus é realização, é transformação o tempo todo. É uma contínua transformação para que nós nos sintamos melhores, mais vigorosos, mais fortes. Não nos deixemos abater. A doutrina espírita nunca traz para nós a proposta do sofrimento como meta. E aí Emmanuel nos adverte, para a gente ficar atento, porque não vamos imaginar, né? Não, eu entrei para o centro, tá tudo bem, meu nome passou na desobsessão por 6 meses, agora eu estou bem, estou trabalhando aqui no passe, estou ajudando na cantina, nada de ruim vai me acontecer. Acontece. Acontece porque é pouco tempo para a gente poder transformar tanta coisa equivocada que a gente temos ainda arrastando do passado. E aí Emmanuel faz o seguinte, ele nos adverte, tem, pois, cuidado contigo mesmo.
Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor da tua fé e contra a força do teu ideal. Então, só aqueles que realmente têm uma fé firme, sólida, uma fé baseada em trabalho, uma fé baseada em raciocínio, em lógica, é que vão aguentar esses trancos. Ah, fulano falou mal de você lá no outro canal. Tô nem aí, né? Fazer igual uma cantora, tô nem aí. Na minha consciência, eu sei que eu tenho as minhas falhas, eu sei que eu tenho os meus defeitos. Tô lutando contra eles. Provavelmente essa criatura que está apontando as minhas falhas, que nem a gente faz na evangelização, né? Foi tão bonitinho ver a foto do pessoal da evangelização ontem, porque o grupo está crescendo e os trabalhadores estão super empenhados, valorizando a Helena, a equipe, Maria Luísa, a Aninha, o pessoal que estava lá trabalhando. Quando a gente aponta o dedo para alguém, né? Tem sempre 3 apontando para a gente e um outro dedinho, ó, ligando lá para o mundo espiritual, dizendo, estão vendo, a espiritualidade está vendo. E aí aqui nessa questão da conspiração contra a nossa paz, contra o nosso equilíbrio, Emmanuel adverte, nós vamos ter fariseus encarnados, um monte, e vamos ter fariseus desencarnados, nossos adversários, nossos desafetos do passado. Esses sim vão estar ali conspirando. E a gente precisa então de solidez, de uma fé, de uma confiança muito vigorosa para poder suportar isso. E entender assim, não, o momento adverso veio, não é porque Deus me abandonou. Não tem aquele texto chamado Pegadas na Areia? Ele é longo, não vale a pena a gente ficar falando ele todo aqui. Mas a criatura fala que de repente caminhava pelas praias com Jesus. Quando ela olhou para trás, havia só um par de pegadas. Não havia 4. Né? Não havia 2 pares. E aí ele fala assim, poxa Senhor, naqueles momentos mais difíceis, aquele momento mais duro da minha vida, só tem 2 pares, você me abandonou ali? E aí Jesus diz assim, não meu filho, foi exatamente naqueles momentos ali que eu estava te carregando no colo. Então nós sempre somos atendidos, nós sempre somos amparados. E essa é a coisa mais importante. Não tenhamos a ideia de que aderir à mensagem de Jesus é criar para nós uma proposta de sofrimento, de mortificação. Não, a doutrina espírita, pelo menos, ela não nos propõe morrer pelo Cristo. Ela nos propõe viver pelo Cristo, viver pela mensagem. Trabalhar o máximo que nós pudermos, revigorar a nossa fé o máximo que nós pudermos. Eu me lembrei nesse momento de uma passagem que eu li num livro a respeito da biografia do Divaldo Franco, em que ele conta que na juventude tinha uma afeição enorme por aqueles romances históricos, né? 2000 anos, 50 anos depois, aqueles que falavam dos mártires do cristianismo nascente. E olha que interessante, né? Ele pensava assim, puxa vida, que coisa linda, morrer por Jesus, se deixar abater pelas feras, ser comido por leões, né? Ser pregado numa cruz por Jesus, seria lindo ser mártir do cristianismo. E ele conta que Joana de Ângeles apareceu para ele assim, meu filho, você quer morrer por Jesus? Ah, eu quero sim. Então você vai morrer por Jesus, diz Joana de Ângeles. Aí ele perguntou, quando? Aí ela diz assim, um pouquinho por dia. Viva por Jesus. Haverá mortificações pelas tuas falhas, pelos teus defeitos, pelas tuas imperfeições. Mas viva por Jesus. E ao final da tua jornada você será um mártir com uma obra consolidada. Daqueles que souberam renunciar a si mesmos. Muito mais do que só tomar uma cruz e seguir pelas pegadas do Mestre. E viver a proposta que o cristianismo representa para nós, de crescimento, de evolução, de superação da inferioridade para encontrar felicidade. E mais do que isso, chegados a um determinado ponto, chegados a um determinado momento, mesmo que nós tenhamos que atravessar a dureza do testemunho. Porque Emmanuel completa dizendo o seguinte, não bastou a crucificação do Mestre, também tu, nós, né, os transformados, conhecerás o testemunho. E aí como é que nós vamos dar testemunho? Só deixando abater, deixando cair as nossas lágrimas, dizendo, ai, como eu sofro por Jesus? Ou nós vamos dar testemunho do Cristo trabalhando na seara dele, servindo o máximo que a gente puder, agindo tanto quanto a gente puder. Essa é a proposta da doutrina para nós. É nós entendermos que Jesus não nos chama para ser mártires. Não se espera, de novo, que a gente se entregue para leões. Nem leões com pelo e patas, nem os leões com 2 pernas e unhas. Não significa que nós devamos nos deixar imolar nos circos da Roma Nova, mas que devamos nos colocar a serviço, apesar das dores. Elas não podem ser freios, elas não podem ser obstáculos para que a gente conquiste a nossa paz. Conquistando a nossa transformação, nós tornamos a sociedade em volta de nós melhores. E aí nós vamos, sim,
mesmo diante das provas mais dolorosas, às vezes com os olhos enevoados de lágrimas, de sofrimento, de dores, dizer assim: ai, Senhor Jesus, eu sei que está difícil, mas eu conto contigo. E eu sei que contigo eu posso ser muito mais forte. Eu posso ir muito além do que eu já cheguei até aqui. Me ajuda, Mestre. Me auxilia a servir na tua seara. Me auxilia a caminhar contigo. Faz de mim, Jesus, nesse instante e doravante, um instrumento da tua paz, um instrumento do teu amor. Muita paz a todos vocês. Muito amor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. E nós concluímos esse trabalho agradecendo muito, muitíssimo a Jesus e ao benfeitor Emmanuel, que tem essas mensagens tão singelas, mas que nos levam a reflexões tão profundas e que nos ajudam tanto a superar o eu velho, a superar os nossos vícios, os nossos erros e a realizar o melhor de nós. Muita paz para todos vocês e que essa noite seja coroada de alegria e contentamento em nós, como uma proposta de trabalho, que o dia que se iniciará amanhã com um sol radiante ou com uma tempestade enorme, seja visto por nós como mais uma oportunidade de cooperar com Jesus na implantação do reino de paz e de amor na Terra. Que Deus nos abençoe. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer, tá? Eu vou fechar minha câmera aqui só para eu poder pegar o meu outro fone, mas eu acho que eu estou conseguindo ouvir vocês com um só, mas vou fechar minha câmera aqui só um pouquinho para poder me abaixar e pegar o fone que caiu no chão, tá? Podem começar os comentários. Abre aí, Vinícius, ajuda aí, conduz para nós. Excelente, Maurício. Excelente reflexão, né? Que bom que você pôde dar continuidade, né, ao que você começou desenvolvendo hoje cedo. E eu achei super interessante, né, essa ideia de que da perseverança mesmo no nosso processo, se a gente já começou na transformação, né, não olhar para trás, porque o que ficou não importa mais, né? O que ficou, ficou. E quanta coisa boa a gente vai ter, quantos amigos, né? Igual você fala mesmo, né? Será que os benfeitores estão sérios? Claro que não. Então, eu acho que a gente, o que acontece é que a gente vai tendo percepção maior das coisas, né? E aí não tem que ter, né? Se vier com medo, vai com medo mesmo, mas saiba que a espiritualidade está amparando, né? Está ajudando. A maturidade chega e a gente começa a ver as mesmas provas com outros olhos. Aquilo que há uma década nos fez chorar meses, que uma década nos tornou fracos, né, pensando até que a gente tinha sido abandonado pela espiritualidade, hoje é visto assim: olha lá, estão me testando de novo. Eu já sei como é que passa por isso. E a gente consegue, sai mais forte mesmo, tá? Então, todos os obstáculos podem ser superados. Nenhum de nós recebeu um fardo mais pesado do que pode carregar. Deus não nos impôs uma prova mais difícil do que aquela que nós damos conta, gente. Ela vem como uma lição certinha. Ela vem como aquela situação que vem testar as nossas forças e não mostrar as nossas fraquezas. Mais algum comentário? Socorro. Diga lá, Socorro. O amadurecimento, ele é muito importante, né? É como assim... você está dizendo, as coisas elas vêm, você diz como que eu vou passar por tudo isso. E de repente também, Maurício, às vezes a gente passa por coisas que você nem percebeu que passou. E lá na frente você faz uma reavaliação daquilo e diz: eu passei por aquilo, né? Quando todo mundo dizia assim: nossa, coitadinha isso, coitadinha aquilo, e você estava passando e não estava observando. E quando você chega lá na frente e diz: nossa, eu passei, que bom que eu consegui passar, né? E virão outras provas e o amadurecimento, ele vai nos dando outra visão do que pode acontecer, né? Do que a gente pode aproveitar das provas que elas estão vindo para a gente, do meio em que a gente está inserido. E a importância, assim, de ver você hoje, assim, tão alegre. Eu não te assisti de manhã, que eu não tive tempo, assim, mas ver você tão alegre, repassando esses conteúdos agora, a positividade aí nos deixa positivo também, e saber que a gente pode enfrentar todas essas adversidades, né, tendo uma boa visão do que está acontecendo. Muito obrigada por essa oportunidade, a gente poder te ouvir com tanta clareza e com tanto amor no coração que você está. Muito obrigada.
Eu que agradeço pelos bons ouvidos. Eu me emocionei de manhã e me emocionei agora de novo, em momentos diferentes. A Silvia, que testemunhou os dois, sabe. Mas é interessante, Socorro, isso que você falou, porque assim, quando a gente passa pela prova e supera, depois a gente olha para trás e eu fui mais forte, olha só. Eu superei. Eu fui capaz. É uma sensação muito boa. Agora, se você ficar lá no meio da tempestade, você, ai, eu não vou conseguir, ai, é pesado demais. A tempestade nunca vai acabar. Né? O espinheiro nunca vai sair do nosso caminho se você não contornar ou se você não pegar um facão e sair tirando os espinhos da frente. Não quer dizer que a gente tem que mergulhar no espinheiro para atravessar para o outro lado, né? Nós vamos ser inteligentes o bastante para remover os espinhos. Então é importante essa ideia de que assim, nós somos capazes. E aí, aproveitando que a Socorro falou, a irmã da Socorro hoje está conosco, lá do Ceará, e a Roberta, minha colega de departamento também, está nos visitando aqui. Eu espero que tenham gostado do nosso trabalho. E os nossos jovens, os nossos queridos jovens, né? O Antônio, o Diego, o Durval, as duas meninas, a Savana, a Thaís, e a Nicole. Cadê a Nicole? Que é a mais jovenzinha dos jovens da reunião do Paulo de Tarso hoje. Ei, Nicole! Ó, hoje ela ganhou de vocês, viu, meninos? Mas tá aqui com a gente. Então, esse aí é o nosso futuro, essa é a certeza de que a gente consegue. E isso é muito gostoso. Essa empolgação para falar de Emanuel, Socorro, ela tá vindo muito daquela playlist que eu tenho compartilhado com vocês no grupo do Paulo de Tarso, o Filosofia de Emanuel, né? Porque eu encontrei aqueles meninos no trabalho, na realização, né? E eram assim, são muito jovens, são muito jovenzinhos. Parece um espelho do ontem para mim, porque eu comecei a fazer palestra, eu tinha 21 anos, né? Então eles me empolgam por causa disso, vale a pena continuar. Cada vez que eu vejo um episódio daquele, cada vez que eu vejo aqueles meninos trabalhando, é como se eu ouvisse Jesus a dizer assim, olha, tá vendo, meu filho? Vale a pena continuar, então continue, não para não. E aí eu me empolgo mais ainda, aí que eu vou querer trabalhar mais ainda, né? Se já são 35 anos agora, eu quero mais 35. Que bom, eles são muito bons mesmo. Mais alguém quer comentar, gente? Boa noite, Maurício. Oi, boa noite. Oi, Célia, tudo jóia? Tudo bem, tudo bem-vinda. Muito gente, obrigada. Essa é a irmã da Socorro. Sim, prazer muito grande, já me senti parte do grupo de vocês, por vocês estarem contribuindo imensamente com o programa Mentes Inspiradoras. Eu acho que a pandemia nos permitiu se conhecer à distância, te ouvir. Hoje à noite, quando o Socorro me passava o link, eu disse, eu vou entrar, porque eu te escuto diariamente, suas falas têm sido muito comentadas no Iguatu, a gente consegue chegar a muitas pessoas a partir do que você coloca lá, e assim, a forma como você conduz, para nós que estamos assim, no interior do Ceará, assim, bem no sertão mesmo, e que o espiritismo é um grande desafio para a gente ser compreendido, para a gente ser incluído. Então, ouvir suas palavras, criar um momento onde as pessoas possam te ouvir. No Ceará, isso tem tido uma grande repercussão, e eu quero te dizer que você tem ajudado a muitas pessoas. Eu até recebo lá no Mentes, no Instagram, às vezes, mensagem das pessoas, Célia, como é que eu consigo falar? O Maurício, ele fala tão bem, como é que eu consigo falar com ele? Eu queria... Aí eu passo o teu link para ver se as pessoas vão acessando, e hoje faz muito sentido o que você coloca na tua fala. Eu me avalio assim, eu estou tentando ser espírita há 15 anos, mas é um desafio, porque a vida cotidiana, ela, no mundo ainda com muitas dificuldades que nós vivemos, e assim, eu tenho uma personalidade muito forte, então ouvir você falar, pensar no que você diz, eu até já fui aí no centro, já vi uma reunião presencial com vocês, só que eu não consegui chegar perto, eu achei, não, é muito longe de mim, mas hoje aqui eu quero agradecer a todos vocês, a Socorro especial, e a você, Maurício, pela oportunidade. Muito obrigada. E toda quarta-feira nós estamos lá, pode confiar. Quanto for possível, a gente está lá. Gente, é interessante isso que a Célia falou, porque assim, de manhã eu falei com a Silvia, né? Peraí, deixa eu fechar um microfone aqui que deve estar
Tá dando eco de volta. Pronto, fechei os microfones que estavam abertos, né? Isso que a Célia falou, eu comentei de manhã com a Silvia. Quando um trabalho sai bom assim, o Raul Teixeira ensinou a gente assim, olha, agradeça a Jesus. A vitória é dele. A gente só foi intermediário, porque pelas nossas deficiências não dava para sair um trabalho desse jeito. É porque realmente eles dão suporte, eles dão uma energia a mais, né? Eu fui reassistir porque foi tão intenso de manhã que quando terminou eu não lembrava o que eu tinha falado. Eu só lembrava da emoção que eu sentia. Então eu fui assistir de novo. Aí eu tive a certeza de não estar sozinho ali. De estar acompanhado por amigos muito queridos. Porque coisas que eu não tinha planejado falar, eu falei. E a mesma coisa aconteceu aqui agora também. Então é se colocar como instrumento. É se permitir ser instrumento. Ah, mas eu ainda sou muito imperfeito. Eu vou ser só uma gotinha no oceano. A irmã Madre Teresa diz assim, eu sei que eu sou só uma gota no oceano. Mas sem essa gota, o oceano seria menor. Olha que coisa interessante isso. Então a gente às vezes não tem que ficar se depreciando, não. Ah, eu só sei fazer salgadinho para colocar na cantina. Que maravilha! Sem esses salgadinhos o centro seria menor. Trabalharia menos. Mas olha, eu tô lá na escala da limpeza do centro. Isso é só isso que eu consigo fazer por enquanto. Que maravilha! Sem isso o nosso centro pareceria mais abandonado. Então toda contribuição consciente é muito bem-vinda, tá? Não aquela para barganhar com o céu, né? Eu vou dar 50 cestas básicas para ver se eu ganho um duplex com piscina do lado da casa de André Luiz, lá em Nosso Lar. Isso não vai acontecer, né? A gente tem que ter esse cuidado para poder realizar o nosso melhor. E aí, como os Espíritos ensinam para Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, a caridade desinteressada. Tá? A única consciência de que a caridade que nós vamos praticar vai ter consequências boas para nós. Tudo bem? Mais algum comentário? Mais alguma observação, gente? A Vânia colocou aqui um comentário que ela precisa sair, tá? Valeu, Vânia. Obrigado pela sua presença, tá? E obrigado pela presença de todos. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Nossos queridos jovens do Paulo de Tarso gostariam de falar alguma coisa? Só falar que de manhã assisti, você também, que eu sempre assisto. E realmente até me emocionei com você chorando, que eu nunca vi, né? Aí a gente se emociona. E agora também você falou assim de um jeito que realmente, parabéns. Traz muita paz pra gente também, que está começando agora. Gratidão. Se para alguma coisa serve essa história de mais de 40 anos trabalhando na doutrina espírita, que pelo menos ajude a inspirar outras pessoas. Porque eu estou conseguindo me inspirar em 2 jovenzinhos. Então, se isso é possível, qualquer outra coisa é possível, gente. Nós não somos incapazes, nós somos muito capazes. Tá? Então, a gente não faz ideia do que o nosso pequeno esforço pode servir de inspiração para muita gente. Os meninos, toda vez que eu agradeço, termino o programa lá no sábado, 7h30, eu vou e agradeço. Porque eu tenho o contato deles e eles vão fazer palestra para nós aqui no Paulo de Tarso. E aí é interessante porque, assim, eles não reconhecem que fizeram um trabalho maravilhoso, mas para mim, pro meu sentimento naquele momento, é o que eu falo. Falei para eles também. Ouvir vocês é como se Jesus chegasse e sussurrasse no meu ouvido assim, meu filho, tá vendo? Vale a pena continuar. Continue. Essa frase ecoa muitas vezes na minha mente. Todas as vezes que eu vejo a juventude assumindo compromisso, trabalhando, todas as vezes que eu vejo alguém que chega a casa na condição de um assistido, de um carente, e se vê interessado em dar passe, se vê interessado em se colocar para fazer um trabalho, isso é um salto de qualidade na nossa vida. Isso é muito bom. Mais algum comentário? Helena abriu a câmera, vai falar alguma coisa, chefinha? Boa noite a todos, né? Bom ver aqui a casa cheia. Você falou que vale a pena insistir, eu acho que aqui a Maria Luísa, a Aninha, já passou, que vale a pena insistir com a evangelização, Maurício. Está tão lindo, tão gostoso. Cada encontro, a gente só alegria, né? A Maria Luísa pode falar, a gente é suspeita aqui, mas a integração dos meninos, a participação, a alegria do momento, um negócio assim, um grupo ainda pequeno, né, com essa dificuldade do trabalho remoto, mas a gente está, como agora virou moda, nós estamos nos reinventando, e essas crianças, nossa, elas são demais, então vale a pena mesmo. Mas cada foto que você manda, o grupo está maior. Não. Então é o irmão do irmão, é o primo do tá amigo, frutificando. é o primo
Nossa, tá uma fofoca, até tá multiplicando evangelizador e criança, tá muito Pois é, isso é bom que esteja multiplicando evangelizadores também. Essa é uma notícia tão boa quanto multiplicar as crianças. E aqui, como nós estamos vendo multiplicar os jovens também, quem sabe daqui a algum tempo a gente retoma uma reunião com esse grupo mais jovem para estudar mais direcionada a doutrina. Pode ser. Eu tô vendo tanto jovem aqui, o que você tá falando, eu fiquei animada. Eu falei, nossa, tá recomeçando, retornando, né? E agregando, e assim, eles estão... Eu falei, olha, eu acho que daqui a pouco vai virar semanal. E eles estão numa festa, eu acho que no quinzenal eles já estão querendo mais. Isso é bem gostoso. Assim, o trabalho é super intenso, a gente está super feliz. É uma alegria, aquela sorriso todo que você vê na foto é durante todo o encontro, assim. Muito bom. Muito e ontem foi só Irmão Lua que vocês passaram para eles, né? Ô, coisa boa. A música, ontem foi a canção. Ontem nós falamos sobre Kardec com eles, passamos um filme, um desenho pequenininho, mas super bem feito, e depois fizemos uma atividade e depois cantamos. Sempre tem uma interação, assim. Cada dia uma novidade. A Nicole está aí para... Tá linda e tá grande, meu Deus do céu. Essa turma toda, todo mundo começando a escrever e a ler, e eles leem, eles tentam ler, eles escrevem, tem de tudo um pouco. Muito bom, gente. Muito aí legal. Nós convidamos, quem quiser participar, né? A gente está aberto, o grupo é aberto. Isso. Faz contato com a Helena no privado, que ela manda o link para vocês. Todo mundo que está no grupo do Paulo de Tarso tem acesso ao WhatsApp da Helena. Aí é só vocês mandarem no privado para ela, Helena, me coloca lá, me manda o link da evangelização. Quero levar meu primo, meu sobrinho, quem está em casa aí com o priminho, com o sobrinho, aproveita a quarta-feira, leva lá, né? Já ajuda. E a família ajuda esses espíritos. Gente. Isso. É muito gostoso também. Então, assim, quarta-feira, por enquanto está quinzenal, nós abrimos a sala 7h20, né, 19h20 e 19h30 iniciamos. Dura meia hora, 40 minutos, às vezes mais, porque eles estão interagindo no parque. Estão curtindo a doidade. Vou colocar meu sobrinho para participar dessa reunião, Helena. Olha, pode. Viu? É uma delícia. Maria Luísa, você ia falar alguma coisa? Maurício, é tão bonito ver uma criança evangelizada. Ele tem uma inteligência. Ontem eu falei, poxa, acho que eu estou fazendo evangelização com você. Mostrando as obras. Não foi, Helena? Eles pegaram as obras, eles mostraram, eles conheciam as obras. Muito coisa bonito. Linda. Já emocionei de novo. Né? Isso é muito bom, isso é muito gostoso. E aí, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Bom, estamos chegando ao final mesmo. Eu agradeço a vocês todos pela presença, pelo carinho da participação, pelos comentários. Célia, vou fazer a propaganda aqui. Quarta-feira que vem, né, vai ter um programa muito especial lá no Mentes Inspiradoras, que é Juventude e Espiritualidade. Eu sempre mando o link no grupo do Paulo de Tarso quando está faltando ali uns 10 minutos. Então, quem tiver disponível na quarta-feira que vem, às 19 horas, vamos nos juntar lá com o Iguatu e assistir Mentes Inspiradoras, Juventude e Espiritualidade, que vai ser show, muito show. Os meninos do Filosofia de Emanuel vão estar presentes. Vai ser muito bom. Aliás, é presente do presente esse, né? Mas é muito bacana, tá? Todos convidados. São eles que vão? Eles também, né, Célia? Eles também. O Gustavo já está confirmado e ainda tem dois meninos lá de Iguatu mesmo. Vai ser um negócio. Vamos levar 2 jovens católicos, um evangélico e 3 espíritas. Vamos tentar fazer uma roda de conversa, porque o Juventude é diferente. Eles não vão palestrar, eles vão conversar. É isso aí. A gente está tentando montar, né? Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Num dia muito especial para mim. Então, gente, um grande abraço para vocês. A Silvia tá aí ainda? Tá sim. Silvia, aqui. Faz a prece final para nós. Faço sim. Deixa eu dar os recados antes aqui, senão eu acabo esquecendo. Pessoal, semana que vem, deixa eu ver quem é semana que vem. Né? Se o candidato estiver aí, já pode falar também. Sou eu. Isso, é Socorro. Semana que vem é Socorro, tá? Então, semana que vem nós temos a Socorro, responsável pelo estudo. A campanha do Quilo do Paulo de Tarso continua. Tem lá, quem quiser fazer as doações em gêneros, pode doar direto lá na casa. No dia que eu vou fazer a faxina, que eu vou cuidar lá do pátio, pode levar e eu recebo, que é sempre um sábado. Esse sábado vai ser o dia 19. Ou então pode fazer a transferência para Clarice ou arrumar um outro jeito de fazer as doações. Quem quiser doar. Ninguém é obrigado. Mas quem tiver disposto a ajudar, porque nós temos tentado ajudar as famílias aqui de Seropédica que estão à míngua, à fome.
por causa da pandemia, por causa de não poder trabalhar. Então nós retomamos essa atividade, temos as famílias cadastradas, Helena e Clarice têm aí o controle de tudo isso, né? Todos os gêneros arrecadados têm essa destinação para diminuir as tensões na nossa sociedade. Fazendo isso, gente, nós contribuímos para a nossa sociedade ser melhor. Diminuindo as tensões, diminuirá a violência, diminuirá o desrespeito e nós vamos conseguir fazer com que as pessoas passem por esse momento tão difícil de uma forma mais equilibrada. Tá? Agora a Silvia faz a prece para nós, senão eu falo de novo aqui mais uma hora. Jesus querido, mestres amigos da espiritualidade que estão sempre conosco, nos cuidando, nos orientando. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estudarmos juntos sobre seu Evangelho, sua mensagem de amor, sua mensagem, Senhor, que ilumina a nossa jornada aqui na Terra. Ajuda-nos para que possamos ser dóceis aos seus ensinamentos, às intuições que recebemos e assim trilharmos um caminho com mais sabedoria, fazendo as escolhas de maneira mais acertada. Queremos pedir também, Senhor, que a sua bênção caia sobre todos aqueles que estão passando por momentos desafiadores, momentos de doença física, para as pessoas que estão nos hospitais, para os parentes, Senhor, que estão em casa, que ficam ansiosos por uma melhora, a todos aqueles que necessitam do seu amparo, que possam receber. Pedimos também que a nossa noite de sono seja tranquila, que possamos ter um sono reparador das nossas energias, para amanhã acordarmos bem dispostos para a nossa jornada. Fique conosco, hoje e sempre. Obrigada pela vida, obrigada por essa oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, gente. Muita paz para todos vocês e até a próxima. E aí nos encontramos no sábado no Filosofia de Emanuel, 7h30, e na quarta-feira, Mentes Inspiradoras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.